Bora, fiel, se liga agora no Mano aloprando os antes do programa que zoaram demais o Corinthians na sexta-feira. Então aí agora vai ter que engolir. Porém, o Mano se estressou com o seu irmão com relação ao Dorival. O Mano ainda não suporta o Dorival Júnior. Já o irmão dele, o Marcão, adora o Dorival. E se liga só nessa resenha, tá muito bom esse corte. Deixa aquele seu likezão pra ajudar o canal. Se inscreva se você não é inscrito. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. O negócio é o seguinte, ó. Ó, pra vocês, ó. Dá pra ler? Dá pra ler? Seus otários. Aliás, essa faixa aí, mano. Essa faixa que levantou também foi o Dorival pra você, trouxa. Fala que o time não tem parede. Pelo contrário. Eu quero ver agora. Diferente. Pelo contrário. Pelo contrário. O Corinthians ganhou apesar do Dorival. Assim como ele fez no Flamengo. Apesar do Dorival. Apesar do Dorival. Ele não fez nada demais. Ele não fez nada demais. Ele sentou no cockpit de uma Ferrari, numa reta bacana. Ele sentou no cockpit, ó, sentou no cockpit de uma Ferrari, numa reta e segurou o volante. Ele é torcedor de opinião, ele é torcedor do clube. Opinião é uma porra, pelo contrário. O Dorival, ele comete seus acertos e comete seus erros. Mas ainda tenho muitas ressalvas com relação ao trabalho dele. Ele gastou mais tempo pra criticar o Dorival do que pra comemorar o título. E o cara tá pelo contrário, eu tô respondendo esse imbecil aí, ó. Não, imbecil. Tô respondendo esse imbecil aí, ó. O imbecil é o cara que não deixa de ser um imbecil. Não deixa de ser um imbecil. O imbecil é o cara que ó, o negócio é o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, vamos lá. É isso que é o Ó, o negócio é o seguinte, o Corinthians ele joga sozinho. O Corinthians ele tem um elenco que quando quer, o Corinthians ele tem um elenco que quando quer, ele passa o carro em qualquer um. Basta ver. Tá comigo, viu, Posso falar ou não posso? Vai ficar falando em cima? O negócio é o seguinte, vamos lá. O Corinthians aí, sem ter o Dorival, pegou o Palmeiras no Campeonato Paulista e passou o carro. Esse elenco do Corinthians, quando ele quer, ele joga sozinho. E na Copa do Brasil, depois aí tirando o Cruzeiro também na Copa do Brasil, agora tirando o Flamengo. Mas é que tá, é um elenco que quando quer, qual parte você entendeu? Quando o elenco quer, ele joga sozinho. Recalcada. Não vamos atropelar a ordem dos fatos. Só pra dar introdução. Só pra dar introdução. E tem outra coisa. Inclusive esse imbecil aí, ele poderia falar do Zubeldia. Ó, o Zubeldia não perde, acho que desde outubro. São 13 vitórias no Maracanã. Viu, Domênico Gato? São 13 vitórias no Maracanã que esse idiota aí não dá o braço a torcer. No Fluminense, o trouxa. Fazia tempo que eu não tava com esse troço. E também já começou bem, né, também? Saudade, né? E também tem outra coisa. Marcão é imbecil? Pode ser. Mas você não pode falar isso do seu irmão lá. Não pode, é Óbvio seu irmão que eu posso. gêmeo. Ele até pode ser, mas não pode falar no ar. O senhor é uma Eu devo falar. Eu devo falar. O senhor é. Eu não tenho treinador de. Ó, eu não tenho treinador de estimação. Quando o cara acerta ou erra, eu vou falar a respeito do que ele acertou ou do que ele errou. Agora, meu irmão, quando ele fala do Dorival, ele fica molhadinho. O Dorival é o sugar daddy dele. O trabalho do Dorival no São Paulo foi espetacular, assim como ele tá fazendo no seu time aí, torcendo, não dá o braço a torcer. Espetacular, vírgula. Vive reclamando de elenco. Vive assim, ó. Eu preciso de jogadores, porque o elenco ainda é fraco. Fraco uma porra. Basta ele fazer o óbvio, Inclusive ontem, quando ele tirou André e Bidon do meio campo, falei, pronto, já fez as dele. Mas daqui a pouco a gente fala do jogo. E deu certo, né? Foi campeão, RG. Foi campeão. Deu certo porque eu bati na cara do Flamengo. Esse timinho de teatro do cacete que daqui a pouco eu vou falar também. O seu time, que deu. Qual foi o jogo que você chegou e falou assim? Tá escalando errado. Eu falei, tá escalando certo. Contra o Santos. Que tá povoando o meio de campo. Você fala, que absurdo, não sei o que lá. Engoliu o peixe. Botou o tal do Matheus Pereira. Mas pera lá, vocês estão de brincadeira. Pera lá. Pois é. Pera lá, vocês estão de brincadeira. Na última partida, quando eu falei que ele jogou contra o Bahia, que ele jogou com Ranielli, com Bidon, com Garro e Carrídio, eu falei, se ele jogar assim contra o Flamengo, ele toma ataca. Eu falei, ele não pode colocar aí Bidon, Carrídio e Garro no mesmo time contra um time muito expressivo. Agora, desculpa, com todo respeito, se a gente montar um time aqui da rádio, ganha do Santos. O Santos não é parâmetro pra nada. Vocês estão de brincadeira. Bem, o Santos tem as suas deficiências, mas não é assim também. Deficiência não. Você viu o jogo que o São Paulo fez contra o Santos? Esse catado do São Paulo também engoliu o Santos. O catado do São Inclusive, Paulo. O mesmo time. Inclusive, por exemplo, o mesmo time que o Sombra e o Marcão disseram que não dava pra jogar com o Bobadilha, com o Danielzinho e com o outro aí, com o Marcos Antônio. Se fosse com dois zagueiros, não dava mesmo. Só que você não sabe analisar contexto. Pelo contrário, contra o Flamengo jogou da mesma forma lá e ganhou do Flamengo. Não. 3 zagueiros, filhão. Aí vem falar, é porque o Rafinha chegou. Vocês não enxergam futebol, não. Vocês são muito modinha. Vocês são muito modinha. Você que não enxerga futebol. Baita do modinha. Demais. Você que é o arquibancada resultado aí.
Mas aí que tá, eu sou torcedor mesmo, eu vou analisar o que eu tô vendo. Eu não tenho babado de estimação, não. Agora pra vocês aí que estavam bancando que o meio campo... o mano ele torce, tô vendo. Torce pra minha opinião, futebol clube. Essa que é a torcida do mano. Pelo contrário, quem faz isso é você que não dá o braço a torcer com relação aos do Beldia. Quem faz isso são vocês aí que estavam metendo pau no Crespo, porque o meio campo do São Paulo não dava pra jogar com o Bobadilha, com o Danielzinho e com o Marcos Antônio. Isso que ele fez no meu clube. Boa, Marcão, é isso aí. É que ele precisa separar, né? O que tá sendo feito agora em outro clube e o que foi feito no nosso. Eu tô analisando o trabalho do Dorival, que ele tá fazendo no Corinthians. E o senhor não dá o braço a torcer, pura e simplesmente pra dar uma recalcada. Pelo contrário, eu não sei qual parte você não ouviu na Copa do Brasil quando eu falei que ele teve mérito na conquista, apesar das cagadas que ele fez. E outra coisa, quando o Dorival, pelo contrário, o Dorival contra o Cruzeiro, ele foi muito bem lá no Mineirão e ele foi muito mal na Neoquímica Arena. O Dorival contra o Vasco, ele foi muito mal na Neoquímica Arena e ele foi muito bem no Maracanã. Então. Treinador, ele vai acertar e vai errar. E como eu não tenho aqui um sugar daddy, como eu não tenho tesão no técnico de futebol, como o meu irmão tem no Dorival, que ele fala do Dorival, ele fica úmido, fica pronto pro abate. Quando o Dorival acertar, eu vou falar e quando ele errar, eu vou... Pelo contrário, o Vitor Pereira, apesar de ser um vagabundo, é um cara que no Corinthians, o trabalho que ele fez com o trabalho que ele tinha na mão, eu acho que ele foi bem. Bom, temos nada mais. As manchetes acabaram. Acabaram as manchetes. Acabou o cacete, o seu Bambi. Acabou o cacete. Acabou o cacete por mim. Vamos falar agora do campeão. Vamos falar do time que dá orgulho pra esse estado aqui, ó, seus comédia. Vem aí as manchetes do Corinthians, obviamente, né? Parabéns. As notícias do Corinthians no oferecimento de KTO. Cheirinho, chupa, cambada de otário. Inclusive aí, porcada, aprende como é que bate na cara desses coitados aí, vocês que não conseguem dar um chute no gol. Ó como é que a gente amassa esses comédia. E vou te falar, ô Bento, você vai, antes de mais nada, fazer uma introdução? Você vai dar... Não, pode ir aí, mano. Então, Bento, vamos lá. Manda aí, segue o baile. Por partes, ó, vamos lá. Primeiro, feliz 2026, porque o ano começou ontem. O elenco do Corinthians até então, e eu pego no pé justamente do time do Corinthians por causa disso, viu, Bento? Pra mim é um elenco que muitas vezes escolhe jogos pra jogar, mas quando resolve jogar, joga pra cacete. Foi assim na Copa do Brasil, quando decidiu jogar contra o Palmeiras, foi assim quando conseguiu jogar contra o Cruzeiro, foi assim contra o Vasco, enfim. O Corinthians ele foi campeão numa sequência aí de adversários que estavam bem. Não é falar, pegou o Palmeiras caído, não. O Palmeiras que já estava mordido no Campeonato Paulista quando eles perderam o título, o Corinthians conseguiu eliminar o Palmeiras dentro do Allianz Parque. Aí falaram, o Corinthians é azarão, vamos ver agora com o Cruzeiro. O Corinthians foi lá no Mineirão, deu um baile no Cruzeiro lá dentro. Tomou depois um amasso aqui, o jogo foi pros pênaltis, mas o Hugo Souza salvou a lavoura. Depois ganha do Vasco também, jogando mal o primeiro jogo e buscando o resultado no Maracanã. Então ontem, Bento, novamente, é reflexo do que eu sempre falo. Esse time quando toma vergonha na cara e quer correr, eles correm, porque qualidade pra isso tem. E aí me ironizavam quando eu falava, esse time pode dar mais. Aí ficavam assim os poetas. Tá de brincadeira, esse time é uma porcaria. Ganhou na sorte. Você tá louco. Aonde você vai tirar mais desse daqui, daquele ali, enfim. O time do Corinthians, ele tá mostrando por A mais B, inclusive pros críticos, que eu tinha razão nesse ponto. É um time com qualidade, não tem elenco, Quintino. Não tem elenco. Mas de 1 a 11, é um time extremamente competitivo. E agora com os jogadores que o Corinthians adquiriu, o Matheus Pereira, o Gabriel Paulista, se você pegar, por exemplo, o próprio André, que era uma opção de banco no passado e agora ganhou titularidade com muito mérito, o Corinthians ele vai reforçando, porque alguns jogadores que eram tidos como titulares absolutos podem estar indo pro banco. O Corinthians está trazendo outros jogadores que também já vou chegar nesse novo reforço aí do Caio César, que eu acho que merece uma menção especial. Mas, cara, de boa. O Corinthians ele tá jogando pra cacete quando quer jogar. E muitas vezes aí o pessoal fala, mano, você pega demais no pé do Dorival. Eu não tô nem falando com relação a substituições. O Marcão fala, dá o braço a torcer com relação ao Dorival. O que me incomoda no Dorival, Marcão, é que muitas vezes ele sabe o elenco que ele tem na mão, as peças que ele tem na mão, e ele não extrai desses jogadores. Ele deixa esses caras num resort. E ontem não foi assim. Ontem o Corinthians entrou com sangue no olho querendo ganhar o título e ganhou. E o grande treinador tem que exigir desses caras diariamente. É o que muitas vezes a gente ouve aí, por exemplo, os caras metendo pau no Abel. Tá num mau momento lá no Porco? Claro que tá. Mas ele não deixa os caras numa zona de conforto. Então nesse ponto, cara, eu acho que o Dorival tem que cobrar assim desse elenco do Corinthians pra que esses caras entreguem sempre o que eles entregaram ontem. E não dá pra falar, mas é porque era uma final, era o Flamengo. Tem que ser assim todo jogo, irmão. O Corinthians ele não pode viver num eterno resort, como muitas vezes tirou o pé no Campeonato Brasileiro do ano passado, no Campeonato Paulista aí levando no banho-maria. Porque o Corinthians hoje ele tem uma Libertadores pela frente e ele tem que chegar afiado na Libertadores.
Ele não pode cometer erros na Libertadores. Porque eu tô com uma expectativa assim que o Corinthians possa ganhar esse título da Libertadores novamente, cara. E quando falam, mas o Flamengo tá lá, eu quero pegar o Flamengo de novo. Eu quero pegar o Palmeiras de novo. Eu quero, Domênico Gato. Eu quero pra mostrar que o Corinthians tá embaçado, velho. Eu quero mesmo. Porque o Corinthians de 1-11, quando ele quer e põe a bola no chão, ele amassa como ele fez ontem. Mas dentro de campo, vamos lá, eu vou começar primeiro, eu já volto no jogo, tá? Mas dentro de campo foi 2-0, podia ser mais e eu vou chegar nesse ponto. Desculpa, são 19 horas e mais 1 minuto. A Voz do Brasil seria veiculada agora, mas não vai ser não, tá bom? Vai pras 9 da noite, mano. Boa, Dodô. Então, Domênico, dentro de campo foi 2-0. Já vou chegar no outro ponto lá. Mas eu quero comentar o 7-0 fora de campo. Porque de vez em quando eu ouvia da Flapress, algum desses youtubers idiota que ficam aí, porque a torcida do Flamengo. Eu sempre falando, torcida de teatro, terceirizado. E é fato, do Rio de Janeiro eu não sei se saiu 10 busão pra ver o jogo. Não sei se chegou a 10. A torcida do Corinthians levou quase 200. Fora van, fora carro. No Rio de Janeiro, arredondando, deve ter chegado a 10. Ontem, Domênico Gato, mas foi um amasso. Mas foi um esquartejamento. Foi uma das cenas mais constrangedoras que eu já vi num estádio de futebol. Mesmo a Globo tentando equiparar as duas torcidas, uma hora eles viram que não dava e pararam de mostrar a torcida. Porque mostrar a torcida do Corinthians, mano, os caras aloprando, cantando, independente do resultado, não tô falando na hora que tá ganhando, não. Antes de começar o jogo, a torcida do Corinthians lá, a torcida do Flamengo tirando selfie, roendo o dedo, sentado. Cara, constrangedor. E eu sempre falei, que quando os caras falam, Flamengo é nacional, a gente leva a torcida onde quer. A questão não é levar a torcida, a questão é levar quem torce, irmão. Pra ter torcedor assim dividindo estádio, um monte de bundão sentado lá, tirando foto e roendo o dedo, eu prefiro não levar ninguém. Era melhor deixar a torcida do Corinthians só lá e falar, quebrou nosso ônibus, não conseguimos chegar. Ia ser menos constrangedor. Porque se desse o estádio Mané Garrincha pra torcida do Corinthians, a gente colocava 70 mil naquela porra lá. Colocava 70 mil lá dentro. Porque o negócio é o seguinte, Quintino, ontem acabou esse papinho, essa mulambada que de vez em quando vem, porque não sei o que, a torcida do Flamengo. Se fosse no Maracanã, o Corinthians ia dividir o Maracanã e ia calar o Maracanã do jeito que calou o Mané Garrincha. Porque a torcida do Flamengo também no Rio de Janeiro, e quem é flamenguista mesmo e vai pra estádio, já foi na década de 90, sabe que hoje é um monte de Nutella que mal sabe cantar o hino. Os caras ficam assim, é igual a vinheta da Globo quando sai gol. Os caras não sabem a letra do hino. A torcida do Corinthians, se dividisse o Maracanã também, ia calar a torcida do Flamengo lá dentro. Como fez na Copa do Brasil, com praticamente aí acho que 5, 6 mil, quando tinha lá na final em 23. Como fez a torcida do Corinthians em 23. Imagina colocando metade do estádio lá. Então, torcida do Corinthians, vocês estão de parabéns, mano. A torcida do Corinthians, ela é incomparável a qualquer outra. É incomparável, não é só levar a torcida. É cantar o jogo inteiro, é empurrar o time. É ser o combustível, é a gasolina pódio que o Corinthians precisava. Pra quem fala que torcida não ganha jogo, ganha. Quando você tem uma torcida igual a do Corinthians, você ganha jogo também. Voltando pra dentro de campo, a escalação do Dorival, até falei, o Dorival ele não pode entrar com esse meio campo que ele entrou pra jogar contra o Bahia. Porque contra o Bahia ele entrou lá, tipo, mano, ritmo de treino. É Ranieri, é Garro, é Bidon, é Carrídio. O meio campo que ninguém queria marcar. Eu falei, se entrar com esse meio campo contra o Flamengo, é surra. E ontem, ele mudou, ele fez uma escalação aí que eu achei... Eu só faria uma alteração no que ele colocou de time titular. Eu só tiraria o Carrídio do meu time, apesar dele não ter ido mal, pra colocar o Matheus Pereira. Eu acho que o Matheus Pereira tá entregando mais que o Carrídio hoje. Mas o Carrídio ontem jogou bola. E o time do Corinthians ontem anulou o time do Flamengo. Que você vem lá, Pulgar, você vê lá, tipo, Jorginho, Carrascal, Arrascaeta. Na frente lá você tem o Plata, você tem o Pedro. Engolidos pelo time do Corinthians na vontade. Esse coitado que chegou agora aí, o Paquetá, perdeu um gol nos últimos perdeu, minutos. 400 milhões, senhora, hein? Gelou pro Hugo Souza, gelou. Travou o Bog, irmão, na hora de finalizar naquela muralha negra chamada Hugo Souza. Ele travou a rosca, não conseguiu. E vou te falar, RG número 2, o Corinthians ele poderia ter goleado o Flamengo ontem, poderia ter sido 4. O Corinthians no primeiro tempo perdeu um gol com o Depay. Que se é o Yuri Alberto, eu ia falar um monte também. Ô, Depay, você tá de brincadeira, você não pode perder um gol daquele. Inclusive, baita jogada também do Bidon, baita jogada do Yuri Alberto que dá o passe pro Depay, e o Depay desperdiçando do jeito que ele desperdiçou. Não dá, hein, Depay? Tá de brincadeira. Tá de brincadeira, aquele gol é pra matar o jogo.
Mas tudo bem, no segundo tempo acabou indo pra cima lá também, conseguiu fazer uma baita numa partida, o Depay jogou bem ontem também. O principal pra mim foi o Bidon de novo, esse moleque tá levando o time do Corinthians nas costas, calou minha boca, e com razão, e graças a Deus calou minha boca, tá jogando muito, Mas cara, Domênico Gato, segundo tempo, 1-0 Corinthians, vamos lá. O tal do Bandeira que tava bandeirando pro lado esquerdo do campo, ou seja, o ataque do Corinthians, esse cara anulou o gol do Yuri Alberto, que inclusive é o Rede Globo. Me estranha muito vocês passarem 200 vezes o replay, naquela vez que vocês falaram que foi pênalti em cima do Arrascaeta, contra o São Paulo no Morumbi, e ontem vocês não passaram o replay dessa jogada. O que seria o segundo gol do Corinthians naquele exato momento, vocês que usaram o replay do Arrascaeta, pra falar até no programa da Ana Maria Braga, depois veio o programa o Bom Dia São Paulo, a Sabina Simonato. Teve até filme, mano. Teve até filme. Exato. Então, Domênico Gato, me surpreende muito, o Rede Globo. Vocês que já não mostravam a torcida do Corinthians apavorando a torcida do Flamengo na arquibancada. Vocês que tentaram colocar até microfone ali embaixo da torcida do Flamengo, mas ninguém cantava. E parabéns à torcida do Flamengo, 90 minutos cantando em braille. É inclusão. Vocês, Rede Globo, passaram uma vez em Malemar, em velocidade normal, o lance, que seria o segundo gol do Corinthians. Por que vocês não pararam a imagem, como vocês muitas vezes gostam de fazer, e falar: ô Maestro Júnior, o que você acha dessa linha aqui? Porque o Domênico Gato até tem um perfil aqui que tava... Mas eu concordo com você, viu, mano? Tem um menino aqui, ó, o Daniel Batista. É impressionante. O Daniel Batista, Dodô. Ó, se liga. Ó a imagem aqui, Dodô. Dá um ligo. Ó a imagem aqui, ó. O menino traça as linhas aqui, ó. Na imagem congelada. Manda pro Silvio pra pôr no ar, mano. Mas olha, é porque esse lance só passou uma única vez. Mas me parece, Exato, Bento. Me parece e aí ser o cara uma grande vergonha ali, hein? Vergonha. Era pra ter sido 3 o jogo. Deixa eu mandar aqui pro Cowboy colocar na tela aqui. Deixa eu achar o Cowboy. Mas é que às vezes, mano, o posicionamento é o da seguinte, câmera também dá uma impressão de tipo mesma linha, ou de repente... Marcão tá não, mas o Marcão... Não, mas ali ele pegou Marcão, bem... traço errado ali. Não traçaram linha. A linha não. tá traçada. No VAR não traçaram. Não teve. E quem Não, traçou ali o essa cara linha aí? fez, o cara fez por conta. Ah, tá. O cara fez por conta, porque o negócio é o seguinte, ô Marcão, alegaram durante a transmissão, porque viram que ficou feio, né? Alegaram durante a transmissão, Domênico, que o VAR deu pau e que os dois capitães foram comunicados, tanto quando deu pau e depois na hora que voltou o VAR. Mas desculpa, Domênico Gato, da mesma forma que árbitro para o jogo pra falar no microfone, olha, a minha decisão vai ser pênalti, marca o pênalti, o árbitro deveria parar o jogo ali, fazer um sinal assim, ó, tipo, VAR, deu pau. Então, ó, vamos seguir o jogo que a gente tem no campo. Que é um lance capital, né? E depois quando eu voltava... Exato. E depois falava assim, ó, VAR, tá ok. Mas não foi isso que a gente viu. E aquele Bandeira, Marcão, que é bandeira FIFA. Estão falando que esse cara vai ser o possível novo Neuzi Neisbach, o queridinho aí pra ir pra Copa e tudo mais. Esse cara, Domênico Gato, ele anulou esse gol, tá, do Memphis. E segunda coisa, o gol do Corinthians, o segundo gol ali pra decretar o término, ele também anulou. Sim. É que o VAR depois viu que ia ficar indecente a situação e recuperou a imagem e falou, gol legítimo, acabou o jogo. Coloca aí. Esse cara, Domênico Gato. Anularam esse gol do Memphis Depay por causa de um impedimento do Yuri Alberto. Mas o que chamou a atenção é que foi um lance milimétrico e não vimos as linhas do VAR serem traçadas. Então eu tive que traçar. Fiz um sistema que simula o VAR. Ele basicamente calcula o ângulo e a perspectiva da imagem, o que chamamos de homografia. Então ele me gera esses 3 eixos que é equivalente ao que o VAR utiliza. E também seguir a mesma largura de linha que a regra exige. Bom, peguei 2 imagens com ângulos diferentes para pegar o momento exato do toque na bola. Foi exatamente esse aqui, ó. Agora eu verifico o ponto mais avançado do defensor, que foi no joelho, e desço até o seu pé, o que chamamos de triangulação. Dessa forma a gente tem a posição exata do jogador em campo. Pronto, com a linha de referência podemos traçar o Yuri Alberto. E veja que o ponto mais avançado dele é o pé. Traço o ponto do pé, faço a triangulação e voa lá. Não estava impedido. Se anularam esse gol por causa do impedimento, eles erraram. Agora vem e me segue. Então, Domênico Gato, isso daí cortou na hora de seguir o cara, artificial. Usou o vídeo do cara e não deixou o cara se seguir agora. Dá o crédito agora. no nome do cara, pelo menos, canalha, né? Qual o nome dele? Não, mas o Marcão, a imagem que eu tinha não era dele, não. Era o Silvio, ele pegou... mas exemplificou bem, né? O Cowboy pegou um amigo dele, então. Sim. Mas enfim. Não, mas ok, mas obrigado aí, tá dado crédito pra ele também. Mas olha, vamos mas com relação a ele, o Domênico, é uma parada, velho, vamos lá, é uma final de campeonato, como é que acaba a energia do VAR, dá pau em VAR? Pô, vocês estão de brincadeira, velho. A gente tá falando aqui de um torneio, Domênico, que deu pro campeão 12 milhões de reais, a CBF que ficou com a renda
de 70 mil pessoas, 71 mil e uns quebrados, Não aluga quebrando um o recorde, gerador, inclusive. né, mano? Pô. Mas é que tá. Ô, Quintino, é o tipo de situação que, desculpa, não me pega, irmão. Não me pega. Antigamente, campo de interior, o time grande tava dando um amasso lá, jogava um gato na caixa de luz e falava, o gato pulou lá. E aí falava, pegou fogo lá e queimou o bagulho. Agora vem falar, Mané Garrincha, durante o dia, Cidade não de tinha Copa. chuva. Porra, tá de brincadeira, pra cima de mim, irmão. Estavam fazendo de tudo, Domênico Gato, de tudo, de tudo. Pra esse jogo, o Flamengo empatar pra pelo menos ir pros pênaltis. Tá de brincadeira. Então é isso, Fiel. Mano, logo que saiu o impedimento, eu já tirei um print da tela do jogo ali, do momento do toque na bola, e já mandei pro chat GPT. Ele já falou, não tava impedido. Aí depois esse cara, no último vídeo aí, fez lá todo o trabalho que deveria ter sido feito pelo VAR, pela CBF, e constatou que não tava impedido o Yuri Alberto. Só peço desculpa que eu tenho que tampar ali, mano. Fica meio chato, mas eu tenho que tampar por conta de direito autoral, a imagem da Globo ali e tal. Então a gente tampa ali. Mas é isso aí, mano. Dá pra ver que a todo momento o juiz queria ajudar o Flamengo, mano. A todo momento, todo momento. Mesmo tentando, não conseguiu. O Corinthians é muito grande, mano. Os caras, quando entram pra jogar uma final, se transformam, cara. O Carrilho, que normalmente nos jogos de brasileiro ou paulista, o cara entra na preguiça do caramba, mas no brasileiro, nessa final ele entrou querendo muito. O que eu sinto falta no Carrilho, mano, não sei se vocês perceberam também, ele não chuta pro gol, mano. É raro ele chutar pro gol. Se nesse tempo que ele tá no Corinthians aqui, mano, 1 ano e meio, se ele chutar umas 10 bolas no gol é muito ainda. Eu não vejo ele chutando no gol, finalizando. Mas ele faz o papel muito bem ali de proteger a bola, tal, cadenciar o jogo. É um jogador muito técnico. E o André, esse moleque, que joga bola, hein? Que joga bola esse moleque. E eu acho que ele vai dar muita grana pro Corinthians numa futura venda aí pra Europa. Então é isso. Comenta, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo vídeo. Valeu. É nóis.